Fala pessoal, beleza? Felipe Marques aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre aquela aberração que eu deixei nos meus stories. Se eu não me engano tem um dia ou dois. O editor vai jogar aí na tela para vocês, que é o seguinte, são as posições do agachamento e as possíveis acionamentos musculares. Primeiro vamos partir da mais grave, entre aspas, que é a primeira, os pés mais estreitos. Qual que é o principal problema disso? Além de estar equivocado, porque de certa forma o quadríceps, né, que é o músculo mais potente do nosso corpo e situa-se na região anterior da coxa, ele vai trabalhar de maneira praticamente igual em todas as situações que foram apresentadas naquela imagem. Vão haver algumas pequenas alterações, mas num contexto global são mínimas e não são consideradas, vamos dizer, nem clinicamente significante, nem estatisticamente significante, né? Não importa. A posição, o quadríceps sempre tem uma ativação semelhante nas diversas posições, tá? Isso considerando o agachamento. Então vamos lá, pés juntos. Qual que é o problema? Principalmente para mulheres. Por que principalmente para as mulheres? As mulheres têm quadril, né, na verdade, a pelve mais larga, né, e uma tendência para ter esse equilíbrio dinâmico, ter um fêmur, né, que são os ossos grandes da coxa, mais inclinados para dentro. Ocorre que quando os pés são mais estreitos, a chance de lesão ou de desenvolver uma lesão articular, não somente isso, acelerar ou desenvolver uma artrose mais cedo é muito grande, porque é muito difícil, sem uma avaliação prévia, nós sabermos como é exatamente o funcionamento do quadril dessa pessoa, principalmente se for mulher. Então o que pode acontecer? A pessoa vai agachando com os pés juntos, há uma movimentação e um contato irregular da cabeça do fêmur com a articulação do quadril, que a gente chama de acetábulo ali, é onde encaixa a cabeça do fêmur. E aí, dependendo da formação e da posição com que você coloca seus pés e como fica o osso, há um tracionamento irregular, como se o osso do fêmur estivesse chocando no lábiozinho aqui, no encaixe do acetábulo de maneira irregular. É o que a gente chama de impacto acetábulo femoral o fêmur acetabular. Esse tipo de conduta, dessas regrinhas, essas imagens, elas não colocam em nada a realidade ou possíveis realidades que possam decorrer dessas situações aí, dessas imagens. Então é extremamente preocupante seguir esse tipo de regra, principalmente essa primeira, que é a mais perigosa sem dúvida. Quanto ao acionamento muscular, o quadríceps vai ser ativado nas mesmas circunstâncias, nas três posições que foram previamente mostradas aí, nessa aberração. Então a primeira, sem dúvida, é a mais problemática, na minha opinião, em função disso, tá? Mas a mesma coisa pode acontecer com as pernas mais afastadas também, que eu vou comentar. Mas basicamente é isso. Então, resumindo, pernas fechadas, principalmente para as mulheres que têm a pelve mais larga, né? O osso da bacia mais larga, há uma tendência, e é normal, as mulheres terem fêmur um pouco mais inclinado para dentro, o que facilita o choque do acetábulo, ou no caso do fêmur, né, que é o osso da coxa, o maior osso que a gente tem no corpo, com o quadril nessa posição em que combina uma inclinação do fêmur para dentro e que a gente fala de flexão de quadril, né, como se o fêmur estivesse fazendo isso. Então vai roçando, causando uma lesão que a gente fala na articulação, e não somente isso, é uma lesão óssea. E aí você começa a desenvolver mais cedo uma artrose no quadril. Não vale a pena, e aí eu posso dizer que, principalmente as mulheres, não vale a pena. Não faça agachamento com os pés muito próximos do outro. Não faça isso. Seguindo aí para a segunda imagem, que seria a mais central. Independente também, novamente, da posição dos pés, o core, né, os músculos no abdômen, eles serão utilizados de maneira muito semelhante também. Então, dizer que um não vai ativar o core e no outro vai ativar, é pura ignorância, é um desconhecimento ou uma interpretação equivocada de algum tipo de pesquisa que faz análise de acionamento, que a gente fala de ativação muscular. Isso também não implica em ativar mais, ser a mesma coisa que hipertrofia, tá? Não é muito bem por aí. Mas enfim, os pés centralizados, ou os pés na distância da linha dos ombros, é a posição mais comum que a gente tem. Mas novamente, vai trabalhar o quadríceps da mesma forma, isso também vai depender da formação da pessoa, da proporção anatômica da pessoa, que eu sempre prego muito cuidado com essas análises simplistas, e a posição, né, a formação, proporção anatômica da pessoa. Então não pode ser uma questão de regra, mas o posicionamento central é geralmente o mais comum, né, o pés afastado mais ou menos da linha dos ombros, e o que menos costuma dar problema, porque ele respeita a distância dos ombros, então a abertura que é feita no quadril é uma abertura mais segura, né, e dependendo do formato do quadril da pessoa, a distância um pouco mais na linha dos ombros
faz com que o quadril não fique tão nesse sentido, ele abre um pouquinho diagonal, o que é mais seguro. Mas em comparação à atividade muscular, mesma coisa, não faz tanta diferença. Então agora também vamos falar do afastamento maior dos pés. Sim, afastamento maior dos pés aumenta a atividade sim do glúteo máximo e vai permitir também você às vezes fazer uma profundidade maior. Só que qual que é o problema? Dependendo do nível de flexibilidade desta pessoa, vai ocorrer o seguinte: mesmo estando com as pernas mais afastadas e às vezes teoricamente prevenindo o quadril de algum choque, né, do fêmur ter algum choque com o quadril, naquela situação que eu citei lá no começo, a pessoa, dependendo da flexibilidade da pessoa, vai acontecer o quê? A pessoa vai manter a abertura e à medida que ela vai descendo, o grupo de músculos internos da coxa, que a gente fala que é adutores, eles vão começar a fazer o quê? Tracionar o osso do fêmur para dentro. Não somente isso, os mais profundos ali, que pode ser chamado também de rotadores internos, vão fazer isso e vão virar o fêmur para dentro. Ou seja, você vai fazer o que a gente fala que é uma flexão de quadril, uma volta ali de tensão, na verdade, né? Porque o movimento do fêmur é vir para trás e vir para frente. Vir para trás e vir para frente. O que vai acontecer? Ele vai inclinar para dentro, né? Vai girar para dentro e vai inclinar. Novamente, o que pode acontecer? Não somente com o seu quadril, o encaixe irregular do fêmur, uma fricção irregular e aí pior agora, o joelho, né? Pode sofrer uma tração também irregular entre o fêmur e a tíbia. E aí nós temos outro problema, que também pode se, ao longo prazo, ficar repetindo, fazendo equivocadamente esse movimento, você vai também desenvolver uma lesão no joelho, criar ou desenvolver uma artrose prematura, porque você não está cometendo, né, você não está realizando um agachamento conforme a sua anatomia e que previna que essas estruturas que participam do movimento recebam uma carga adequada. No último caso aí, quadril, o fêmur vai girar, vai inclinar para dentro. Quem está lá embaixo, que é o joelho, né, que faz o elo de ligação com o tornozelo, vai sofrer geralmente o pior problema, porque também pode acontecer da pessoa também tombar o tornozelo para dentro, ou seja, ali na região do pé. Se ele for um pronador que a gente fala que inclina mais para dentro, o joelho ainda vai receber mais carga ainda. Então a posição do quadril e a posição, dependendo de como é que é o comportamento do seu tornozelo, também vai fazer com que o seu joelho incline mais para dentro, recebendo uma carga anormal e se repetida novamente, você pode causar uma lesão articular, óssea e desenvolver uma artrose precocemente. E desenvolver também o que muita gente chama de condromalácia, eu diria mais que o termo mais adequado seria condropatia, que não somente pode vir, né, ter um incômodo completamente limitante, tem como tratar, não tem problema, mas se não tratado, você pode destruir o compartimento ósseo, dar lesões ósseas que são praticamente irreversíveis. É importante ter esta noção de que essas posições não são simplesmente regrinhas a ser seguidas de maneira simples, a imagem ativa e tal. Não, é completamente problemático. E não basta também simplesmente deixar os pés mais afastados, porque assim vai ativar mais o glúteo. A gente precisa ver também que é o seguinte: se você mantém apenas os pés mais afastados, principalmente em mulheres, a tendência do joelho vir mais para dentro também é muito grande. Fora o seguinte, claro, novamente, dependendo da flexibilidade, da estrutura anatômica da pessoa, outro problema pode acontecer, né? Na verdade, o problema de ter essas compensações, além de uma estrutura articular, uma estrutura anatômica individual, às vezes de formação mesmo, ainda a gente incorre em questões de mobilidade e flexibilidade. Então há dois problemas da mais aberta. Além de acontecer um problema semelhante ao que acontece no que eu citei na primeira parte, dos pés mais juntos, né, numa combinação às vezes de que a gente fala de rotação interna e uma inclinação do fêmur para dentro, ou seja, fazendo uma relação de encaixe ali irregular no quadril e sendo ruim também para o joelho, com uma espécie de torção, tem um outro problema que pode acontecer não somente em função disso, né, desse erro técnico, mas também em questão de flexibilidade. Qual que é o maior problema? Os adutores do quadril, tá? E rotadores internos do quadril.
Dependendo de como é a flexibilidade dessa pessoa, a mobilidade, mas principalmente a flexibilidade, a gente tem um outro problema. Não somente o problema que pode acontecer no quadril e no joelho, mas vamos supor que não aconteça no quadril e no joelho, você mantém essas estruturas alinhadas. Bonitinho ali, o joelho na direção do tornozelo, bonitinho, sem torcer e tal, o quadril mais aberto, bonitinho, com os pés não somente assim, né, para frente, mas a gente fala com a rotação externa do quadril. Tá tudo bonitinho ali, se você olhar assim de frente, de lado, o quadril tá bonitinho, certinho. Só que aí você vai começar a descer. O que vai acontecer com o grupo adutor e principalmente também os músculos que a gente fala que são os rotadores internos do quadril, né? Imagina que o fêmur está aqui. Os rotadores internos, eles giram o fêmur nesse sentido, né? Para dentro. O que acontece? Você vai fazer uma rotação externa e vai fazer o que a gente fala de extensão e flexão de quadril. Os músculos adutores, dependendo da distância das pernas, da sua flexibilidade, eles vão começar a puxar lá atrás, né? Imagina que aqui está seu fêmur e aqui está seu quadril aqui atrás, tá? A pelve. Eles vão começar, à medida que você vai abrindo e descendo, eles vão começar a se alongar e dependendo da sua flexibilidade, eles vão puxar a pelve para baixo, ou no caso aqui, para frente. Porque você, para abrir, você tem que ter um nível de flexibilidade para manter essa posição íntegra, né? E a ideia é manter a posição do quadril. Só que o quadril vai começar a inclinar, porque sua flexibilidade é pequena. E aí a gente vai incorrer no que muita gente fala que é retroversão pélvica, mas eu não acredito que esse termo seja o mais correto. A gente fala que é báscula pélvica. E o que isso incorre? Sobrecarga na coluna vertebral, principalmente nos discos vertebrais da coluna lombar. Então não basta simplesmente achar que essas figurinhas, por uma questão meramente ilustrativa de ativação, vai te dar a melhor opção para você executar e que vai ativar tal X, né, ou Y. Além de ser um erro grotesco de interpretação dos exercícios, ou a falta de interpretação técnica dos exercícios, seja por falta de estudo, ou apenas se baseando em vivência prática, essas situações simplistas vão incorrer em diversos problemas, né? Elas vão promover diversos problemas. Então esse é outro problema. A falta de flexibilidade vai fazer com que, imagine que aqui eu fêmur novamente, e aqui eu tenho minha pelve, tá? E logo acima aqui a gente tem as vértebras lombares. Acontece isso, porque você vai estar com a perna aberta, os músculos internos da coxa vão puxar a sua pelve para dentro, aumentando a sobrecarga na coluna lombar. E aí, sobrecarga na coluna lombar, recorrentemente, pode provocar uma série de alterações estruturais, dores, hérnia de disco, possível, porque você vai estar em flexão com sobrecarga, que a gente fala axial, né? O que você está desenvolvendo aí? Então, assim, tomar cuidado com essas interpretações, essas imagens, simplesmente porque elas são bonitinhas, apresentáveis, tem uma descrição bonitinha. Não é assim, gente. Não é simples, tá? E se a pessoa tiver uma estrutura, às vezes, de muita perna e pouco tronco, a configuração também de agachamento vai ser outra. Não somente na abertura na perna, mas e como, né? Vamos virar de lado, como o seu tronco vai se inclinar, se ele vai ficar mais inclinado ou menos inclinado. Então não é assim simplesmente que tem que sair reproduzindo essas coisas. Gente, toma cuidado, né? Vocês estão envolvendo a sua estrutura física, sua integridade física. Essas regrinhas, elas mais atrapalham do que ajudam. Eu sei que é interessante motivar, de fazer umas postagens legais, mas não pode ser simplista dessa forma. Isso aí é induzir ao erro, né? E essa é a minha preocupação. A gente briga todo dia contra esse tipo de coisa aí, porque as pessoas machucam, às vezes desmotivam as pessoas começam a carregar certos comportamentos e vocabulários ou dizeres que são errôneos, tipo, agachar machuca o joelho, agachar machuca a coluna, agachar machuca o tornozelo. Por quê? Porque segue esse tipo de coisa. E aí começa a virar essa bola de neve, onde tem gente que diz que agachamento machuca, né? Mas vai lá e senta no vaso para poder fazer cocô e agacha. E aí? Complicado. Quem tiver dúvida, me fala aí que eu faço um outro vídeo com um material mais ilustrativo, mas basicamente essas regrinhas de imagem, toma cuidado. Não leve ao pé da letra. Não é assim que funciona. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida, deixa o likezão aí, um comentário se tiver dúvida. Inscreve-se lá no canal do YouTube, esse vídeo também vai para o GTV. Eu estou tentando fazer um pouquinho nos dois, mas se inscreve lá, dá aquela força pra gente e compartilhe o vídeo com as pessoas que você pode, né, que você se importa e que pode se beneficiar dessa informação. Exercício físico é coisa séria,
Exercício físico tem que ser prescrito, exercício físico tem que ser individualizado. Se você quer ter mais segurança, essa é a forma correta. Então valeu, pessoal. Saúde, paz e estudos. Valeu, falou!